e também todos os nossos amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Dessa vez estamos em Brasília, no meio de uma conferência em Brasília, da região 1. E essa mensagem faz parte da palavra profética que comporá o alimento diário. Mensagem 18. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículos de 7 até 16. Hoje é um dia das eleições no Brasil. E cada um dos irmãos aqui no Brasil exerce a sua cidadania, o seu dever cívico, para fazer a sua votação de acordo com a sua visão, sua consciência. E nós, como a igreja, nós apenas oramos ao Senhor que nos dê governantes em cada país que possa conduzir esses países em paz, para que a igreja tenha liberdade de pregar o seu evangelho, cumprir o seu propósito. Não importa, na verdade, quem, se você escolheu, foi eleito ou não foi eleito. Irmãos, o importante é que sabemos que o Senhor está no trono. Deus está sobre todos. Ele usa todas as circunstâncias e pessoas para o cumprimento do seu propósito. Portanto, irmãos, qualquer que seja o resultado das eleições, nós não ficamos nem tristes nem alegres, porque nós sabemos que tem um que está conduzindo tudo para o fechamento desta era. A igreja está aqui para cooperar com ele, não é isso? Nós queremos trazer o Senhor de volta. Portanto, nós oramos, para que os nossos governantes possam cooperar com o Senhor, claro, debaixo da sua soberania, para que o evangelho seja cada vez mais propagado, e cada vez mais o evangelho do reino seja pregado a todos os cantos da terra. Ontem nós falamos, eu fiz questão de falar uma mensagem sobre a graça. Como a mensagem de ontem não será publicada no Alimento Diário, então faço questão de dar essa pequena introdução. A palavra graça é um pouco valorizada. Nós não podemos tornar essa palavra graça receber de uma forma muito comum, um entendimento muito superficial. Nós precisamos entender, queridos irmãos, a graça é um dos pontos centrais do ministério do apóstolo Paulo. Se não fosse pela graça, ele não teria sido nem salvo. Se não fosse pela graça, ele não sairia de uma posição de um opositor da igreja e se tornaria um dos ministros mais importantes que tem trazido a revelação dos mistérios de Deus. Tanto é que ele, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios 15. Recording in progress. Vou ler desde versículo 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes,
trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo tinha essa visão correta sobre a graça. Portanto, eu fiz questão desde ontem de trazer essa visão correta sobre a graça de Deus. Queridos irmãos, eu estava aqui orando, estava aqui participando do Partir do Pão juntamente com vocês. Estava pensando, o nosso Senhor Jesus foi martirizado por nós. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo, né? Tomai", né? Ele foi entregue por vocês. E o cálice, esse cálice é o cálice da nova aliança, não é isso? Que também foi dado por vós. Tudo isso ele fez, irmãos, para que o seu corpo fosse partido e o seu sangue derramado, para que nós pudéssemos ter acesso à graça. Todas as riquezas espirituais, todas as riquezas celestiais estão nas regiões celestiais com Deus na eternidade. Não está disponível aqui na terra. Mas graças a Deus, pela partida do nosso Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, ele morreu por nós, seu corpo foi partido, o véu que separava o santo dos santos do santo lugar foi aberto de cima a baixo, rasgado por Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus no santo dos santos. Irmãos, isso é graça. Nós não tínhamos acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais, porque nós não tínhamos acesso a Deus. Mas graças a Deus pela morte, né, de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele abriu essa porta, ele abriu o acesso. Hoje nós temos acesso à graça. Hebreus 4, dá uma olhada. Hebreus 4. Senhor Jesus. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado à nossa semelhança, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, aonde? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, queridos irmãos, valorizem a graça. Foi tão difícil abrir esse acesso para nós, temos acesso à graça no trono da graça. Jesus teve que morrer e abrir esse caminho novo e vivo, e hoje nós temos acesso à graça. Ontem eu também falei que Efésios capítulo 1, versículo 3, quando diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Irmãos, essa toda sorte de bênção espiritual é a graça. É a graça. Nós não tínhamos acesso. Nós vivíamos aqui na terra longe de Deus, distante de Deus, e Deus vivia na luz inacessível aos homens, e ninguém jamais viu a Deus. E Deus habita, segundo Isaías 57, habita na eternidade. Não habita no tempo e espaço, mas ao mesmo tempo Ele está no coração dos contritos, dos abatidos de espírito. Ó Senhor Jesus, Ele abriu, através do Seu Filho, essa porta da graça. Por isso que tudo, irmãos, recebemos pela graça é por meio de Jesus Cristo, que abriu essa porta, né? E eu fiz uma varredura, né, dos capítulos 1, 2 e 3,
de como Deus, como a graça, né, nos trabalhou até na nossa salvação, e a graça, pela graça nós somos salvos, e essa graça traz a glória de Deus, que é o que Deus quer produzir na sua igreja, essa glorificação. A igreja será glorificação através do fluir da graça. E quando chegar no final do trabalho da igreja, Romanos 8 mostra que chegará o tempo da revelação da glória dos filhos de Deus. Aí acontecerá a filiação. A filiação, irmãos, que é a redenção do nosso corpo. Esse corpo é a única coisa que nos prende aqui na terra, é uma única coisa material e terrena. Mas graças a Deus, um dia, até esse corpo, que é material, será substituído por um corpo da glória. Ó Senhor Jesus! E, irmãos, tudo isso é maravilhoso. E ele providenciou o apóstolo Paulo como despenseiro da casa de Deus, ou como o dispensador da graça de Deus. O que esse apóstolo fez, irmãos, foi dispensar as riquezas insondáveis de Cristo como graça para as pessoas e para a igreja. E ontem nós também vimos o quadro, a figura de Deuteronômio 8. Acho que pode colocar aqui na tela. Deuteronômio 8, ali mostra que Deus, Ele é o manancial profundo, Deus Pai. E o Filho fez um canal e trouxe essa bênção toda espiritual e celestial até o homem. Fez essa ligação. E Jesus morreu, foi glorificado, tornou-se o Espírito, e o Espírito é esse ribeiro de água, rio da graça, que fluiu até nós. E foi muito bom aqui na nossa comunhão, oração antes da reunião, o irmão, muito tocado por isso, ele disse o seguinte, ele mostrou uma coisa, que tudo o que nós estamos fazendo, seja imersão na palavra, saídas para pregar o evangelho, fazer comportagem, posso orar por você, o Expolivro, Bucafé, né? O SEAP, o Avança Jovem, a rede das conectadas das mulheres e a rede dos homens, né? de oração, tudo isso, irmãos, são ferramentas que Deus nos deu para fazer o quê? São ferramentas para quê? Para fluir a graça. E o próprio Deus triuno já deu esse exemplo para nós. Volta primeiro de novo para a figura de Deuteronômio 8. Deus não é um só, não é o único Deus? Mas por que Ele também é Pai, Filho e Espírito Santo? Qual é a razão dele ser o Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Deus é único. Deus, na essência, é representado por essa água que está no manancial profundo. Na verdade, essa figura você pode entender invertida, né? O manancial profundo não está debaixo da terra, está no céu. Né? E por quê? Porque ele precisa ter a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Porque, irmãos, desculpe me falar, são meios para ele nos alcançar. Ou melhor, deixe-me tomar emprestada essa palavra ferramenta. São ferramentas para Deus chegar até nós. Toda vez que nós lemos a Bíblia, no tocante à igreja, no tocante a nós, irmãos, a Bíblia tem um aspecto da vida e o aspecto da obra, não tem? Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens, que se refere
ao crescimento de vida, à maturidade de vida. Aquelas 5 virgens sábias tinham vasilha cheia de azeite, e as nécias não tinham. Mas logo em seguida ele fala da parábola dos talentos. E os talentos referem-se à obra. Então nós temos que cuidar das 2 coisas. Temos que cuidar da vida, do crescimento de vida, maturidade de vida, e também da obra, levar o evangelho para frente, fazer a obra do Senhor. Mas irmãos, agora olhando para essa figura, com o próprio modelo do Deus triuno, irmão, ficou mais claro para nós de que a obra e a vida têm um único objetivo, um único propósito. Não sei se você está me entendendo. A obra é como a ferramenta, o canal. Para quê? Para fluir a graça, para fluir vida. Então vida e obra estão inerentemente ligadas. Alguns falam, não, eu sou mais da linha da vida, não gosto muito de obra. Irmãos, sem obra não há crescimento de vida, não há fluir de vida. Vocês estão me entendendo? Por isso que em Gênesis 2, nós lemos ontem, que do jardim do Éden saía um rio, que regava o jardim. Mas esse rio se dividia em 4 braços. E no braço principal, Pison, tem materiais para edificação. E outros 3 braços são para quê? Para esses 4 braços atingirem todas as pessoas em 4 cantos da terra. Deus não quer deixar ninguém de fora. A oportunidade de levar graça até elas, irmãos, tem que ser dada. Mas quem são esses 4 rios? É você. São as ferramentas. O SEAP prepara essas ferramentas. Os comportores são canais para levar a vida. Então a obra e vida são uma coisa só, irmãos. A obra é para levar a vida. Os canais são para levar graça. O Expo Livre é para quê? Para levar graça. A comportagem para levar graça. A pregação do evangelho pela igreja, levar graça. E o cuidado, da sede de cuidado, é para suprir graça e edificação. Vocês estão entendendo? Então não separe mais. E se você disser, eu não estou nem aí com a obra, meu negócio é vida. Irmãos, você queira ou não queira, você faz parte de um canal do rio. Se você não se preocupa com a obra, também você não tem vida. Não cresce, a vida não cresce. Não sei se você está me entendendo. É o fluir da vida pelo canal, é que nos faz crescer. Alguns vão dizer, mas peraí, os irmãos não estão praticando adequadamente essas ferramentas. Irmão, não se preocupem. Não se preocupem em você querer corrigir, você querer julgar, criticar. Não se preocupe. O próprio fluir da vida vai corrigir. O próprio fluir da vida vai fazer ajustes. Quem acredita nisso? Se alguma coisa não está adequada, o fluir da graça vai acertar. Quanto a nós, irmãos, sejamos simples, obedientes à palavra. Vamos praticar, vamos ser esses canais de vida para alcançar as pessoas. Se o Senhor não tivesse esses canais, irmãos, como a graça pode ser dispensada, né? Ó Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo era o dispensador. Ele tinha um grupo de dispensadores. E todos vocês, irmãos, vocês jovens que saíram ontem na fábrica de vencedores, foram canais dispensadores à graça. De um lado, a vida de vocês vai crescer, e por outro lado, vocês estão levando graça para muitas pessoas. E assim vai trazer a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, então nós temos que dar sequência.
Vamos entrar, porque essa mensagem é um pouco longa, porque eu tenho que abordar do versículo 7 de Efésios 4 até o versículo 16, né? Então, versículo 7, vamos, porque se não entendermos, irmãos, como a graça, o verdadeiro sentido da graça, nós não entenderíamos esta mensagem. Por isso que eu fiz questão de ontem falar sobre a graça. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É interessante que nós falamos na mensagem passada, nós fizemos um paralelo dos versículos 4 a 6 desse capítulo com 1 Coríntios 12, de 4 a 6. E quando nós colocamos juntos esses 6 versículos, nós vamos ver que a diversidade de dons, mas o Espírito é um só, quem distribuiu os dons a todos os membros, não é? O Espírito, ele distribuiu dons para cada um de vocês. É o mesmo Espírito. Então, irmãos, não tem como nós seguirmos divididos, porque a nossa origem é uma só, é um só Espírito. E no versículo 5 fala, é um só Senhor que controla os movimentos e ações do corpo, que já tem ministérios. E no versículo 6 diz que é o mesmo Deus, Ele é quem opera tudo em todos. Então, irmãos, não tem como a gente ficar divididos, a não ser no homem natural. Porque, irmãos, pelo Espírito, pelo Senhor e por Deus, irmãos, não tem como ficarmos divididos. Essa unidade é orgânica. Essa unidade está já na nossa essência da vida, né? E o Senhor opera por meio de cada membro do corpo de Cristo. Então aqui fala, né, a graça foi concedida, né, a cada um de nós, foi dada para cada um de nós, segundo a proporção do dom que Cristo deu. Mas aí você não vai conseguir entender muito esse versículo se você não voltar para, né, Romanos 12, 6, aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos lá, vamos para Romanos. Romanos capítulo 6, ele mostra o inverso. Capítulo 12, versículo 6. Capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vou ler de novo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O que é graça? Nós recebemos, irmãos, através desse acesso a Deus, recebemos a vida de Deus como graça. Recebemos a natureza santa de Deus como a graça. Recebemos todos os atributos divinos como a graça. Recebemos as virtudes humanas de Cristo como a graça. E quando chegou a graça até nós, nós ganhamos a vida de Deus. E a vida, cada tipo de vida, ele tem os seus dons, as suas habilidades. Vou explicar um pouco melhor, para você poder entender de uma forma bem básica. Por exemplo, um patinho, ele já nasce com a vida de um pato, não é isso? Esse patinho, você não precisa se preocupar, né? A não ser logo depois de nascido, você pode jogar na água, que o patinho não se afoga. E sabe nadar, porque já nasceu com o dom de um pato. Nasceu com a habilidade de nadar. Mas se você pegar um pintinho de 1 semana e joga na água, vai morrer. Por quê? Um pintinho, a vida do pintinho não lhe deu a habilidade de nadar. Mas a vida de Deus, que você recebeu como graça, te deu dom, habilidade, entendeu? Para você funcionar
como um membro do corpo de Cristo. Você pode, no mínimo, dizer: Jesus é o Senhor. Ou, no mínimo, invocar: ó Senhor Jesus. Porque antes de você receber a vida de Deus, você não tinha essa habilidade, nem de invocar o nome do Senhor. Mas graças a Deus hoje você tem. Mas não só isso, Deus te deu dons, e se você desenvolver esses dons, você vai ser útil no corpo de Cristo, né? Então, o dom, né? a graça, né? É isso, né? A graça, né? Nós temos diferentes dons de cada membro, que é segundo a graça que recebeu. A mesma graça chega a todos nós, mas ele distribui dons diferentes, porque nós temos que ter membros diferentes do corpo. E a graça é a própria vida divina que circula pelo corpo. É como sangue, corrente sanguínea, que une todos os membros do corpo, levando vida para todos os membros do corpo, pelo suprimento da palavra de Deus. E os dons são a capacidade de cada membro exercer as suas funções. Você precisa dessa capacidade para você exercer a sua função. E assim, os dons que cada um tem são provenientes da vida que você recebeu. Estou certo ou não? A vida que você recebeu te deu dons, te deu habilidades, capacidade de funcionar. Mas aqui é inverso, em Efésios 4 é inverso. Aí, conforme quando um membro começa a exercitar o seu dom, por exemplo, a minha mão tem a habilidade de agarrar coisas. Quando eu nasci, quando eu era bebê, né, eu não tinha força, não tinha habilidade de segurar firmemente um copo de água. Mas se alguém encostar, um bebê recém-nascido, encostar na palma da minha mão, qualquer objeto tem a tendência de querer agarrar, embora não tenha ainda a capacidade de segurar firme um copo d'água, tá? Mas conforme eu fui crescendo, desde bebê, eu fui desenvolvendo esse dom, não foi isso? Desenvolvendo esse dom até que hoje eu não preciso nem pensar que eu consigo segurar um copo firmemente. Então já posso executar alguma atividade para o corpo. Se o corpo disser: agora estou com sede, preciso da sua ajuda para colocar água na minha boca, então essa mão automaticamente, não preciso nem pensar, realiza essa tarefa. Então você é esse membro do corpo que realiza, Deus quer que você realize. Então, de tanto exercitar, quanto você exercita um membro, esse membro começa a ficar desenvolvido, é ou não é? Né? E quanto mais desenvolvido é um membro, mais sangue precisa. Então, conforme o dom que você exercita, mais graça vem. O dom vem pela graça. Mas quanto mais você exercita o dom que a graça te deu, mais a graça precisa suprir você com sangue, com energia, com suprimento. Então, irmãos, não se preocupe, vamos exercitar nos nossos dons. Quanto mais exercitamos, mais a graça vai vir, vai nos suprir, né? Vai nos fazer crescer, vamos nos desenvolver mais, né? Até sermos cada vez mais úteis na mão do Senhor. Versículo 8: por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Irmãos, esse versículo não dá para entender só ele. Vou ter que ler também versículo 9 e 10. Ora, que quer dizer que subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esses três versículos são difíceis de entender,
Mas eu vou tentar explicar. Irmãos, essa palavra, quando Cristo subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons desse versículo já não são os dons que o Espírito dá para cada membro. Espero que vocês entendam. Esses dons já são pessoas que Deus dá como presente para o corpo. Para o corpo. Para quê? Para o benefício do corpo. Mas de onde nosso Senhor Jesus foi buscar essas pessoas? Quando vocês não imaginam, quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz, Ele foi imediatamente para o Hades. E no Hades estão todos os seres humanos. Você sabia disso? Porque, irmãos, todos nós, quando pecamos, quando Adão transgrediu contra a palavra de Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte entrou. E a morte passou para todos os homens. Daí, irmãos, todos nós ficamos na morte. Todos os seres humanos ficaram na morte. Por isso que Efésios 2, irmãos, é uma grande graça. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo Ele foi para o Hades, para as regiões inferiores da terra, quando Ele subiu, quando Ele ressuscitou, Ele levou cativo esse cativeiro. Esse cativeiro são todos os seres humanos que foram arrastados pela queda do homem para a morte. E o nosso Senhor Jesus, quando Ele foi para a região inferior da terra, falou: eu vou tirá-los. Ele os tirou. Ele levou ao céu. Mas nem todos que ele tirou vai ser uma coisa boa. Porque em 2 Coríntios 2 falam: uns terão cheiro de vida para vida, mas outros terão um cheiro de morte para morte. Mas Ele levou a todos. Como é isso? 2 Coríntios, abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, essa palavra, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, é uma palavra que é usada como uma metáfora dos generais romanos que saíam às guerras e conquistavam território para o Império Romano e trazia cativo todos os melhores daquela terra. E traziam como escravos. Lá atrás, na frente, eles entravam em Roma em grande estilo. No Capitólio, ali estava o exército desse grande general. E atrás estavam os que foram trazidos cativos. Irmãos, é isso que aconteceu quando Cristo foi no Hades e trouxe esses cativos. E nós fomos trazidos nessa procissão desses cativos. Só que no meio desses cativos, irmãos, alguns se renderam ao general. Alguns foram vencidos por ele, foram conquistados por ele. Alguns são de vida para vida. Você vai dizer: espera aí, como é que se separa aí? Como é que se faz essa seleção? Irmão, essa seleção está na bênção do Pai. A bênção do Pai não é escolha e predestinação? E a escolha e predestinação
você não viu que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Para você ser santo e irrepreensível? Você não viu também que na bênção do Pai, Ele te predestinou para a filiação? Para que você seja um filho maduro para herdar Deus como sua herança? Mas como é isso? Romanos nos mostra que isso depende da determinação de Deus somente. Porque não é pelas obras do homem, não é pelo que, quem corre e de quem quer, mas de Deus usar sua misericórdia. Mas, irmão, nós explicamos em algumas mensagens, embora seja assim, mas 1 Pedro 1:2 mostra que a predestinação de Deus, a escolha de Deus, irmãos, também é segundo a presciência de Deus. Mas para que a presciência de Deus se não é segundo as obras do homem? Não é segundo o que o homem fizer de bem ou mal? Aí nós entendemos, irmãos, é pela fé. Quando a oportunidade de alguém do Evangelho chegar a um homem, irmãos, é nesse momento que acontece a misericórdia de Deus. Quando uma pessoa, você fala, posso orar por você? Ele vira as costas e fala, não quero, vai embora. Mas quem sabe na outra oportunidade ele aceite. Mas se ele fala, sim, eu quero, irmãos, foi a misericórdia de Deus sobre ele. Ele ouviu oração, ouviu você falar para ele, ajudou a ele, ficou com os livros. Irmãos, ele se tornou um escolhido e um predestinado, porque usou a fé. Não é? Então, irmãos, como é que vai se selecionar? Quem vai para a vida e quem vai para a morte? Como é que vai selecionar? Só o Senhor sabe. O Senhor que vive na eternidade, Ele tem acesso na vida toda de uma pessoa. Ele sabe a ficha corrida de cada um. Ele sabe se em determinado momento Deus exercer misericórdia, ele vai crer ou não vai crer. Aí ele vai fazer essa seleção de vida para vida, para morte para morte. Então vamos continuar lendo. Porque nós somos para Deus como bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então tem duas alas, não é isso? Para com estes cheiro de morte para morte. Eles vão seguir atrás, ali, certo? Emburrados, não é isso? Resmungando. Mas para outros, mas para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quer dizer, irmãos, a palavra profética, ela tem que sair de uma maneira pura, sem interferência do homem na sua essência. O homem é usado como canal para que essa palavra saia com pureza. E assim, irmãos, essa palavra tem poder para levar uma pessoa à salvação ou não. E Paulo foi um desses que Cristo, quando foi para o Hades, trouxe cativo. E ele se tornou um desses cativos, seguidores de Cristo, do grande general. E ele se tornou um que espalha o perfume, porque os cativos levavam incensários e espalhavam o aroma. Paulo era um espalhador de aroma de Cristo, do conhecimento de Cristo. Ele usava o seu dom, o seu ministério, para falar a palavra de uma maneira pura, e essa palavra espalhava o perfume de Cristo. Então, irmãos, mas aquela situação do versículo 7 de Efésios 4, ali fala, vamos lá. Versículo 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Irmãos, de onde veio? Isso aqui é uma citação. Essa citação veio de Salmo 68. Dá uma olhada em Salmo 68.
qual é o conteúdo do Salmo 68? Do que trata Salmo 68? Salmo 68 retrata como Deus se movia na terra por meio de Cristo, já no Antigo Testamento, representado pela Arca da Aliança. Isso está em Êxodo 25, vamos dar uma olhada. Êxodo 25, versículo 10. Senhor Jesus. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2,5 côvados, será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a altura. Tá? Aí vamos lá, já lá para o fim. Versículo 15. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se retirarão dela, porque tem que se mover a qualquer momento. A arca não pode ficar parada. Né? É assim como o mover de hoje, Deus não fica parado. Por quê? Porque a graça precisa fluir a todos os cantos da terra. Também, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, essa arca da aliança representa Cristo. Cristo. E onde quer que a arca chegava a procissão triunfante de Cristo. Então, Salmo 68, irmãos, representa a procissão triunfante de Cristo já no Antigo Testamento. Por onde a arca passava, essa procissão obtinha vitória. Tá? Então vamos lá. Versículo 1. Salmo 68, versículo 1. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. O que quer dizer isso? Quando a arca é levantada, levantou-se Deus e os inimigos se dispersam. De sua presença fogem os que o odeiam, os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Por isso, irmãos, não precisamos ficar intimidados quando saímos para pregar o Evangelho, porque nós estamos saindo na procissão triunfante de Cristo. Para onde a arca é levada, irmãos, fogem os inimigos. Ainda que você sofra alguma oposição, mas no fim, irmãos, a vitória será sua. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Ele vem para a vida da igreja. Tira os cativos para a prosperidade. Estávamos todos cativos na morte, e hoje Deus nos deu a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril, quer dizer, eles continuam rebeldes, então vão seguir para a morte. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, ó Deus Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Irmãos, quando a vida da igreja parecia já não fazer tanto sentido, graças a Deus, irmãos, o Senhor nos revitalizou. O Senhor nos revigorou. Irmão, hoje vivemos a vida da igreja com alegria. Nós vemos sentido na nossa vida, não é isso? Ali habitou a tua grei, teu rebanho, né? Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Aleluia! Tem muitos necessitados aí afora, irmãos, nós estamos levando a provisão para eles. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Irmãos, muitas irmãs estão aí
As mulheres que eram só donas de casa, mas hoje, irmãos, são nossas guerreiras nas ruas, né? Pregando o evangelho e também nas redes de cuidado, cuidando das mulheres. Reis e exércitos fogem, e dona de casa reparte os despojos. Dona de casa tem lugar de honra mais do que os reis, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 15: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações e o monte de Bazã, porque olhais com inveja, ó monte elevada. Irmãos, aqui é o monte Sião. O monte que Deus escolheu para sua habitação é Sião. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. O Senhor está no nosso meio, irmãos. O Sinai tornou-se em santuário. Agora vem o versículo 18, que é a citação de Efésios 4. Subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Ó Senhor Jesus, não tenham tempo de ler todo o salmo, vocês leiam em casa. Ó Senhor Jesus. Então, como é bom, irmão, estar nessa procissão. Essa procissão é triunfante. Senhor Jesus, o monte, a arca, irmão, se moveu do monte Sinai até o monte Sião, que representa, irmãos, a ascensão de Cristo até o terceiro céu. Irmãos, hoje o monte Sião, de um lado representa a igreja, mas esse monte Sião não está mais lá em Jerusalém. Esse monte Sião foi levado para o terceiro céu, onde Cristo está, né? O lugar de habitação que de Deus é edificado sobre o monte Sião nos céus. Salmo 76, 2, dá uma olhada rápida. Salmo 76, versículo 2. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. É o ponto mais alto do universo. Apocalipse 12, 22 fala para onde foi levado, né, o filho varão. 12, deixa eu ver. Hebreus 12, 22, perdão. Hebreus 12, 22, né, ali fala que o Sião hoje está no céu. Mas tende chegado a Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Irmão, hoje Sião foi transferido para o terceiro céu. Por isso, irmão, nós estamos lutando, né, com a nossa sede lá no céu. Ninguém vai atingir a nossa base. E Apocalipse 14, 1 mostra que as primícias, os vencedores vivos, né, estarão com o Cordeiro em pé. Versículo 1: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Irmãos, ele chefia um grupo de vencedores. Irmão, nós queremos segui-lo. Ele é o nosso grande general. Vamos seguir a ele, né? E, ó Senhor Jesus, bom, aqui tem alguma coisa que eu não vou desenvolver muito. E quando Jesus foi às regiões inferiores da terra, ele trouxe ele levou o cativo ao cativeiro, né? E ele entregou o Pai na ascensão. E o Pai devolveu a ele, né, devolveu-os a Cristo, fazendo de cada um dons para Cristo. Você sabia que de um lado, né, logo em seguida nós vamos ver
que Cristo, Ele deu para a igreja alguns homens que são dons para a igreja, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas de uma forma geral, Ele também deu você como dons para a igreja. Graças a Deus que no corpo de Cristo tem você. Não pode faltar você. Você é importante, você é um membro importante do corpo de Cristo. Então, irmãos, quando Ele subiu às alturas, entregou para Deus Pai devolveu e deu dons para a igreja. De um lado tem homens dons, homens dotados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas por outro lado, você também faz parte desses dons que Deus deu para a igreja, para a edificação da igreja. Tá? Então, irmãos, eu fico muito, muito contente com essa visão, né? E hoje nós não estamos lutando a nossa luta, como diz 2 Crônicas 20. Não, essa peleja não é nossa. Essa peleja já está vencida, né? O nosso rei já está no Monte Sião, no terceiro céu. Nós estamos só seguindo a procissão triunfante de Cristo. Por onde quer que nós vamos, irmãos, estamos espalhando o bom perfume de Cristo, levando a graça para as pessoas. As pessoas precisam ter oportunidade de um dia ter encontrado você como um canal para levar graça para essas pessoas. Se elas vão crer ou não vão crer, é problema dela. Mas nós somos obrigados, como esses 4 braços do rio, nós temos que alcançar a todos. Por isso você não deve avaliar. Pelo aspecto dessa pessoa, não vai receber o evangelho. Pelo aspecto daquela pessoa, vai receber. Você muitas vezes vai se surpreender, vai ser o contrário. Irmão, por isso não vamos selecionar as pessoas. Quem seleciona é o Senhor. Tá? Então nós vamos pregar o evangelho, fazer esse rio chegar às 4 direções da terra, aos 4 cantos da terra, irmão, para que o evangelho, como a graça, chegue a todos. Ó Senhor Jesus. Então Cristo, no versículo 10, vamos continuar. Capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmão, isso é maravilhoso. Esse versículo complementa o que nós lemos até agora. Deus quer nos dar a sua graça. E pela sua graça, irmãos, a sua vontade será feita. Pela sua graça, pelo fluir da sua graça, a igreja será edificada. Pelo fluir da sua graça, você crescerá em vida. Pelo fluir da sua graça, você amadurecerá. Pelo fluir da sua graça, você exercerá o seu papel como membro do corpo de Cristo. Pelo fluir da graça, irmão, nós seremos todos edificados. E pelo fluir da graça, irmão, nós alcançaremos as pessoas que precisam ser alcançadas. Irmãos, tudo é pela graça. Ó Senhor Jesus. Deus quer usar você. Assim como usou Paulo. O que Paulo disse em Efésios 3? Ele fala assim, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, essa graça que nós levamos às pessoas, nós colocamos à sua disposição, irmão, nós estamos levando as riquezas insondáveis de Cristo como a graça. E logo em seguida, no capítulo 3 ainda, mostra, irmãos, essa graça vai fazer um trabalho naqueles que receberem corretamente essa graça. Cristo vai passar a habitar no coração dessas pessoas. Cristo vai passar a ser o Senhor dessas pessoas. Não somente uma pessoa é salva, regenerada no Espírito e trancafiar Cristo no espírito humano. Vamos convidá-lo a viver na nossa alma.
Vamos convidá-lo a entrar e ser o Senhor da nossa mente, da nossa emoção, da nossa vontade. Ele se sinta à vontade na sua casa, que é meu coração. Diga para ele daqui para frente: eu não sou mais dono de mim mesmo. Não sou dono dos meus pensamentos. Não sou dono das minhas emoções. Muito menos das minhas decisões. Não é maravilhoso, irmãos? Cristo, Ele quer habitar, se sentir à vontade na sua casa, que é o nosso ser, nosso coração. Mas qual vai ser o resultado disso, irmãos? Qual vai ser o resultado? Está no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais o quê? Essa tradução não está muito boa. Eu fui ver que a outra tradução será o quê? Enchidos, né? Para que sejamos enchidos até a plenitude de Deus. Não sei, irmãos, aqui Paulo está dizendo pelo dispensar da graça, pelo dispensar desse canal, e você é um desses canais. Você está levando essa graça para as pessoas, mas qual é o resultado de levar essa graça para as pessoas, irmãos? Você vai encher essa pessoa com o quê? Com as riquezas insondáveis de Cristo. Essas riquezas não ficam só a nível de riquezas. Essa riqueza vai causar o senhorio de Cristo na vida delas. Cristo vai passar a dominar, governar a vida delas. E elas vão continuar recebendo a graça pela palavra. E essa graça, irmãos, vai enchendo Cristo, enchendo com as riquezas insondáveis de Cristo, enchendo com a própria pessoa de Cristo. Irmãos, vai enchendo até a plenitude de Deus. Então esse trabalho que Cristo fez, descendo ao Hades e subindo até o terceiro céu na sua ascensão, versículo diz, né, versículo 9, ora, o que quer dizer que subiu também aquele que havia descido até as regiões da terra, né? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, lá em Sião, é para quê? Para encher todas as coisas. Não pode ficar nenhum vazio de poder aqui na terra. O mistério da vontade de Deus, irmãos, é de encabeçar Cristo sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo tem que estar submisso, sujeito ao encabeçamento de Cristo. Tudo aquilo que não está sujeito, irmãos, um dia vai para o lago de fogo. E nós estamos fazendo esse trabalho para Ele. Através de quê? Através de servirmos como canais para levar o rio da graça de Deus. E essa graça vai fazer esse trabalho. Vai sujeitar todas as coisas ao encabeçamento de Cristo. As pessoas com que nós pregamos o Evangelho, vamos trazer para a igreja, vamos edificar essa pessoa. Irmãos, cada um de nós, cada um que for trazido para a igreja, para viver a vida da igreja, será enchido até a plenitude. E nosso Senhor, Ele subiu às alturas, foi até a parte mais alta do céu. Irmão, o terceiro céu é para quê? Deus lhe deu essa autoridade de encher todas as coisas. E a igreja é sua plenitude, né? Capítulo 1, versículo 23. A igreja é o seu corpo, né? É a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, tudo isso, em todo esse processo, nós temos participação. Somos canais da graça. E nós somos meios para o Senhor alcançar. Quando Ele enche todas as coisas, nós somos a plenitude, né, daquilo que tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muito alegre com esse trecho. Não sei se você, né? Então, irmãos, essa é a viagem que Cristo fez. Ele fez um passeio até o Hades.
E aí ele subiu, Deus o levou lá para o terceiro céu, assentou no Monte Sião, vitorioso, né? E hoje, irmãos, ele está chefiando lá do céu essa procissão triunfante da igreja. E nós estamos, irmãos, usando as ferramentas que ele nos deu como canais de rios, para nós chegarmos às pessoas com a graça. E essa graça vai fazer o seu trabalho. Essa graça vai edificar a igreja. E vamos finalizar essa era. Oh, maravilha, amém. Aí nós podemos entrar no versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, irmãos, quem são essas pessoas que Deus deu como presentes para a igreja? Deus deu como dons para a igreja, como encabeçado, essa lista de pessoas encabeçadas pelos apóstolos, né? Então, os apóstolos são chamados e comissionados diretamente por Deus. Romanos 1:1, como nos diz? Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, tá? Irmãos, Paulo não foi chamado pelos homens, Paulo não foi separado para o evangelho de Deus por nenhum homem, mas ele foi separado por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, um apóstolo, ele não é um escolhido dentre os homens, pelos homens. Ele não é da parte de homens, nem é por intermédio de homem algum, não é por meio de politicagem na igreja que elegeu-o como apóstolo, e nem por sucessão, irmãos, não há sucessão nessa questão, mas é por Jesus Cristo e por Deus Pai. Isso tem que ficar claro, irmãos. Mas você vai dizer, como é que eu reconheço que realmente ele foi, né, designado por Deus, ele foi chamado por Deus e escolhido por Deus para ser o enviado de Deus? Irmãos, é muito fácil. A Bíblia nos dá muitos exemplos, né? Se Jesus falou, né, quem é que, em João capítulo 6, vamos dar uma olhada, vai? Eu queria pular tudo isso, mas não vamos pular não. João 6, ou melhor, João 5. Versículo 31, Jesus disse, porque os judeus que estavam em volta de Jesus queriam saber como é que você prova que você foi enviado de Deus. Você tem uma carteirinha, você tem um documento para mostrar que você é enviado de Deus? Jesus diz assim, versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quer dizer, não sou eu quem digo, eu sou enviado de Deus, eu não posso dizer isso. Mas outro é que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Aí então os judeus pensaram, opa, esse outro deve ser João Batista, que ele está se referindo. Mas Jesus falou assim, eu não aceito nenhum testemunho humano. Então quem dá testemunho de quem é enviado por Deus não é homem. Porque senão, irmãos, seria muito fácil um levantar e falar para o outro, esse aqui é apóstolo. Irmão, não existe isso. Então, como nós temos a garantia que ele é enviado por Deus? Aí no versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Eu não tenho documento, eu não tenho carteirinha, não tenho credencial de que o Pai me enviou, mas as obras que o Pai me confiou para fazer, e essas obras que eu faço, é o Pai que está realizando a sua obra. Então isso confirma
né, que eu sou enviado de Deus. Então, também nós lemos isso em Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O Pai confirma, se Ele enviou alguém, Ele confirma, Ele faz com que esse alguém faça a sua vontade, faz a sua obra, e o Pai é quem faz, porque a obra de Deus, irmãos, o homem nenhum consegue fazer. É Deus quem faz, tá? Bom, eles então, o apóstolo tem a comissão de Deus para pregar o evangelho, levantar igrejas, e receberam autoridade do Senhor para a sua edificação. Isso está em 2 Coríntios 10, 8. Segundo Coríntios 10, 8. Paulo fala assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Quer dizer, Paulo tinha autoridade para trabalhar a favor da edificação nas igrejas. Porque existe, irmãos, uma maneira de entender de que os apóstolos levantam igrejas, entregam a administração local para os presbíteros, e nunca mais o apóstolo interfere com relação à administração da igreja. Irmão, isso é um pensamento errado. A direção espiritual é dada pelos apóstolos. É ou não é? A administração local é com relação às coisas práticas. Claro que o apóstolo não vai cuidar de alugar um local de reuniões, não vai cuidar de pagamento de conta de luz. Mas a direção, irmãos, de todas as igrejas é uma só. E quem dá essa direção, irmãos, são os apóstolos. Porque o apóstolo tem autoridade para edificação, não para destruição, né? E também capítulo 13, versículo 10. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para destruir. Ele tem autoridade, um apóstolo tem autoridade de entrar, interferir, quando a direção espiritual de uma igreja está errada. Porque ele tem autoridade para edificar, nunca destruir. Não é? Por exemplo, Paulo já no final do seu primeiro aprisionamento em Roma, estava para ser solto temporariamente. Ele escreveu para Timóteo. Timóteo, ele saiu da prisão, ele visitou Éfeso, aí ele escreveu para Timóteo: Timóteo, quando eu passei estava de viagem para rumo à Macedônia, eu te roguei que você permaneça em Éfeso, porque ali havia alguns que estavam ensinando um outro ensinamento, um ensinamento diferente. Você precisa admoestar. Quer dizer, Paulo estava interferindo na igreja em Éfeso quanto à direção espiritual. Ou isso não está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, um apóstolo tem autoridade para edificar a igreja. Estou certo ou não? Portanto, irmãos, esses são os apóstolos. Agora, quem são os profetas? Profetas são aqueles que falam por Deus. Em primeiro nível, o profeta tem vários níveis. Em primeiro nível, por exemplo, em Números 12, vocês conhecem muito bem essa história, Números 12. Arão e Miriam, que são dois irmãos mais velhos de Moisés, acharam um erro em Moisés, supostamente um erro, só que quando abriram a boca por uma queixa que estava já fermentando no coração.
E disseram, versículo 2: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Claro, Miriam era mais eloquente, porque Moisés, depois dos 40 anos no deserto de Midian, ele ficou pesado de língua, pesado de boca. Tanto é que ele rogou a Deus, Deus lhe deu o seu irmão Arão por sua boca. Então Arão tinha eloquência, mas Arão falava aquilo que vinha de Deus para Moisés. E eles eram profetas? Eram profetas, mas Moisés era o profeta. Então, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 6: então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Irmãos, aqui está falando que o Senhor é quem dá visão, e o Senhor é que fala com o profeta em sonhos. Eu não estou falando de falsos profetas, tá? Então tem profetas de outro nível, que o Senhor fala em visão, e o Senhor, fala em sonhos. Aí que ele fala assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temesses falar contra o meu servo, contra Moisés? Portanto, irmãos, no tempo de Paulo estava acontecendo a mesma coisa. Claramente Deus estava usando Paulo como a sua boca, como seu profeta, não é? Ele estava falando os mistérios, através de Paulo. Só que ali houve muita concorrência. Os judaizantes queriam distrair o povo, a igreja. E também os outros que eram mais dados à filosofia grega e tentaram introduzir gnosticismo na igreja. E também havia outro grupo que tentava introduzir a linha mística na igreja, e a tendência para heresia mais para frente. No tempo de João, heresia já corria solta. Por isso, irmãos, muita concorrência confundindo, o povo na igreja. Irmão, nós temos que ter clareza, irmãos. De onde vem a palavra? Se era Paulo, irmãos, vamos fazer como os tessalonicenses. Vamos crer que a palavra falada por Paulo era a palavra de Deus. E quando você crê, a palavra opera eficazmente em você. E tem acontecido nesses anos, irmãos. Mais do que prova, nós temos visto o Senhor agindo por meio da sua palavra, E em Jeremias 23, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Irmão, tudo isso eu estou falando e repetindo para ajudar vocês, para vocês terem clareza quanto a isso, Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, irmãos, o Senhor usa um canal como o apóstolo Paulo. O que desse canal fluía, irmãos, era graça e era trigo. Porque o trigo tem vida. O trigo produz a realização da vontade de Deus. E o trigo, irmãos, entre nós, produz crescimento de vida, maturidade de vida e a edificação da igreja. Então, vamos separar bem, irmãos. Deuteronômio 18, irmão, não vou nem falar, eu acho que vocês já sabem, certo? O profeta que o Senhor usa para falar a sua palavra, irmãos, como se identifica? A palavra que ele falar tem que se cumprir. Se não cumprir, não é a palavra que o Senhor falou. Então isso é muito evidente o que o Senhor falou com relação aos profetas, tá? E quem são evangelistas? Evangelistas são os missionários itinerantes. Tem missionários itinerantes aqui entre nós?
Amém? Nossos comportores. E agora na Colômbia, aqui no Brasil também, irmãos, alguns lugares estão praticando mission trip, viagens missionárias, né? Fazendo pequenas missões de uma cidade para outra, indo de cidade em cidade, viajando com uma van, vão de cidade em cidade pregar evangelho, fazerem comportagem, conseguindo contatos para cuidarem e levantar uma igreja onde não tem igreja, e fortalecer a igreja quando há igreja. Irmãos, eles são os evangelistas, eles são os missionários. Nós temos muitos missionários hoje, graças a Deus. O SEAP é para formar missionários. E os pastores e mestres aqui, irmãos, compõem uma só categoria. Porque no texto grego, entre pastores, né, e mestres, ali não tem artigo. Isso mostra que pastores e mestres são a mesma categoria, uma só categoria. Não são pastores uma categoria, mestre outra categoria. Em outras palavras, irmãos, ninguém consegue exercer o papel de um pastor, pastoreando as pessoas, se não sabe ensinar. Não é possível pastorear alguém se você não sabe ensinar a palavra de Deus, certo? Então, pastor e mestre é a mesma categoria de pessoas. E só que tomem cuidado, irmãos, 1 Pedro 5. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 5, Deus levantou pessoas para pastorear a igreja de Deus, que são principalmente, né, os irmãos que estão à frente, cuidando da igreja como rebanho. Versículo 1, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Né? Os líderes das igrejas, irmãos responsáveis das igrejas, têm essa grande responsabilidade que é pastorear o rebanho de Deus. Mas não por constrangimento, não é porque é obrigado a fazê-lo, né? Você faz de má vontade, não, mas espontaneamente, de boa vontade, como Deus quer, e nem por sorte da ganância, para ganhar algum benefício, seja vantagens financeiras ou vantagens pessoais de alguma forma. Irmãos, não pastoreie o rebanho de Deus com essas intenções erradas, né? Mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ninguém é senhor de ninguém. Não temos direito de dominar a vida de ninguém. Ele tem o seu Senhor. Jesus é o Senhor, né? Então, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Se você quer que o rebanho siga um caminho correto, seja você um modelo, certo? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ó Senhor Jesus, vamos voltar lá para capítulo 4. Ó Senhor Jesus, eu ia até versículo 16, acho que vou terminar no versículo 12. Por causa do tempo, né? Vamos lá, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Se você olhar para King James atualizada, ele fala para a obra do ministério, tá? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui. Os líderes que o Senhor deu como dons para a igreja, não são para assenhorear a igreja, não é para colocar a igreja no seu bolso, como se ele fosse o quê? Dono da igreja, não, né? Nós, irmãos, somos para aperfeiçoarmos os irmãos da igreja. Em outras palavras, cada contato que nós alcançamos nas ruas que deseja ser cuidado na igreja, precisamos conscientizá-lo de que nós estamos trazendo
para a igreja, para ele ser um membro do corpo de Cristo. Porque você sabe que o homem tem um conceito religioso. Se eu quero viver tranquilamente a minha vida aqui na terra, sem preocupação de problema com Deus, eu vou sempre consultar um padre. Se eu pequei, fazer confissão para o padre, e como se o problema está resolvido, né? Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou falar para o padre, tal, como se fosse o padre, ou sacerdote, ou algum clérigo, né? Eu não estou aqui me referindo a uma religião ou outra, estou falando que esse é o conceito geral. Eu vou viver a minha vidinha como antes eu vivia, só que agora eu tenho um clérigo, né? que me dá um bom relacionamento com Deus. Quem sabe, né, um dia eu posso ir para o céu, né, e não ter problema, porque ele resolveu todos os meus problemas com Deus. Irmão, esse é o conceito geral. Mas nós temos que conscientizar as pessoas que nós trazemos da rua para a igreja. Dizer para essas pessoas, diga para ele, você é um membro do corpo de Cristo. Estamos trazendo você para viver a vida da igreja, para aperfeiçoar você, funcionar com os dons que o Espírito te deu, para edificar a igreja. Porque senão ele vai pensar, aqui na igreja é diferente, eu não encontrei aquilo que eu precisava e cai fora. Não, conscientiza essas pessoas, ele vai ter que pagar um preço. Não é isso? Ele vai ter que deixar ser aperfeiçoado. Quem sabe, irmão, depois de algum tempo já leva ele para pegar o evangelho. Não é isso? Já coloca em algum serviço para ele. Irmãos, vamos aperfeiçoar as pessoas para a obra do ministério. Qual é a nossa obra? Cada membro, irmãos, de tanto exercitar seus dons, nós temos nossos ministérios. Mas os ministérios de todos os membros são para uma única obra do ministério. Qual é a única obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Eu não tenho o meu ministério para fazer o meu nome. Eu não tenho o meu ministério para exaltar a minha fama. Não, o meu ministério, irmãos, é como o de vocês. O meu ministério, irmãos, é para fazer a obra da edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, Deus está, depois de muitos séculos, Ele está eliminando o clericalismo na igreja. Havia clérigos e leigos. Mas graças a Deus, irmãos, hoje todos na igreja são membros que funcionam. E assim nós vamos edificar o corpo de Cristo. Então, por séculos e séculos, irmãos, o clericalismo prejudicou a igreja, matou a função dos membros do corpo de Cristo. E nós estamos restaurando. Vamos fazer com que todos sejam membros úteis no corpo de Cristo. Então esse é o único ministério do Novo Testamento, 2 Coríntios 4, versículo 1. Já estou terminando. Eu vou deixar para falar em Foz o restante. Capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmãos, nós temos um único ministério. Esse é o nosso ministério, a edificação do corpo de Cristo, né? 2 Coríntios 3, 5 e 6. 2 Coríntios 3, 5 e 6. Irmãos, esse ministério não é feito pelos homens capazes, mas feito pelos homens que dependem de Deus, confiam no poder de Deus, não em si mesmo, tá? Então versículo 5 diz assim, vou ler desde o 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmão, para fazer a obra de Deus, a minha capacidade não faz a obra de Deus. Eu não sou suficiente, irmão, para fazer a obra de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos, né? O qual nos habilitou, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança.
O nosso ministério é esse, é o ministério da nova aliança, e nós somos ministros dessa nova aliança. E não da letra, mas do Espírito. Nosso ministério não é da letra, o nosso ministério é do Espírito. Porque a letra mata. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Deus precisa dos seus canais para levar vida. Levar como ministro da nova aliança, ministro do Espírito, levar graça às pessoas. Vamos ser fiéis a essa palavra. Deus precisa edificar a sua igreja e está nos mostrando o caminho para edificar a igreja. Vamos ser esses canais da graça. Essa graça vai nos beneficiar, vai nos fazer crescer, nos amadurecer e nos fazer capazes de edificar-nos com outras pessoas. E essa graça vai alcançar outras pessoas que nós vamos trazer como materiais para construção. E todas essas pessoas, irmãos, estarão edificadas conosco. Irmãos, melhor ainda, eu tenho a esperança, irmão, das pessoas que nós estamos ajudando nas igrejas, pelas redes de cuidado, também serão vencedores juntamente conosco. Para entrar na terra de Canaã junto conosco, já antes da grande tribulação sermos arrebatados. Eu tenho essa esperança. Jesus é o Senhor, amém.